Exercício 3. Na figura, quando um elétron se desloca da posição A até a posição B ao longo de uma linha de campo elétrico, esse campo ele realiza um trabalho de 3,94 vezes 10 a menos 19 joule. Quais são as diferenças de potencial entre VA e VB, VC e VA e VC e VB? O que eu tenho de dado? A carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o trabalho de A até B, ele é 3,94 vezes 10 a menos 19 joules. E a minha figura está aqui. Antes da gente partir para resolver a questão, dá para a gente pensar o seguinte. Vocês lembram que a gente tinha superfície equipotencial lá no que a gente falou no final da aula passada? Quando a gente pensa em superfície equipotencial, eu vou desenhar aqui no... Eu tenho uma carga, e a minha carga ela é positiva e ela está saindo linhas de campo dela. Assim, ó. Eu tenho uma carga e está saindo linhas de campo dela. Beleza. É o desenho clássico que a gente tem. Aí, as linhas elas são radiais. Elas saem lá da carga, por ser positiva, elas estão saindo dela. Onde está o potencial? O potencial, eles são superfícies imaginárias ao redor assim da carga, ó. Eu estou fazendo eles espaçados, mas para cada distância que eu me movimento do núcleo, então, ó, eu vou chamar de V1, V2, V3. Ajusta aí de novo, ó. Olha só, para cada um deles, V1, V2 e V3, eu tenho um potencial. E o potencial, na verdade, ele forma um ângulo de 90 graus, ele é perpendicular ao campo. Então, beleza. Para cada ponto, se eu pegar o meu sensor e colocar em cima de cada um desses círculos, o potencial do mesmo, dentro de um mesmo círculo, o potencial é o mesmo. Ele só muda se a distância em relação ao campo mudar. Então, olha só, antes da gente resolver o exercício, eu já consigo imaginar aqui, ó, o mouse é o que é o meu cursor, ele vai ser o meu sensor. Eu vou colocar ele aqui no A. Ó. Coloquei ele no A, ele tem uma diferença de potencial, ele vai medir uma diferença de potencial aqui. Vou chutar o número, tá? Só aleatório, só para o nosso exemplo. Ah, ele vale 10 volts. Tá aqui. Se eu pegar nessa posição aqui, ó, ele vale 10 volts, porque ele está na mesma linha, ó. Eu estou acompanhando a linha. Se eu colocar aqui, ó, 10 volts. Se eu coloco aqui nessa posição, 10 volts. Ele só vai mudar quando ele ganha distância. Porque se a minha fonte está aqui, olha só, por exemplo, e nesse caso que a minha fonte está aqui, a gente está falando, e eu estou vendo a minha linha de campo toda vindo para cá, significa, hipoteticamente, que a minha carga é negativa. Ok. Então, você imagina que se aqui ele tem esse valor, à medida que eu afasto da minha carga, esse valor cai, porque a gente sabe que ele cai inversamente proporcional a E. Digamos que aqui seja 5. Então, olha, aqui é 10. À medida que eu venho passando com o meu cursor assim dentro numa reta, eu vou vendo ele caindo assim para 9, para 8, para 7, para 6, até chegar aqui no 5. Quando eu chego no 5, a tensão em B é a mesma tensão aqui, que é 5, aqui é 5, aqui é 5. Quando chega no C,
ele está dentro da mesma curva, ó. Dentro dessa mesma superfície equipotencial, ele também vai ter a mesma diferença de potencial, a mesma voltagem. Se o VB é igual ao VC, quanto que é a diferença de potencial aqui? É nula, porque não tem. Dentro de um mesmo potencial, a gente não tem diferença de potencial. Então, qual que é a minha ideia? Eu quero calcular entre VA e VB. Ó, peguei aqui direto. VA menos o VB, menos a variação da energia potencial dividido pela carga. Ah, então ele sai direto. Ele sai direto por quê? Porque o trabalho realizado para deslocar de A até B, ó, trabalho de A até B é 3,94 vezes 10 a menos 19. Ok. Menos 3,94 vezes 10 a menos 19, dividido pela carga do elétron. Dividir pela carga do elétron. Me ajuda na conta aí, porque de repente a gente acha mais erro. Expoente menos 19 dividido por 1,6. Beleza, 2,46 volts. Ah, então tá. Então quer dizer, essa diferença, só de você mudar do ponto A para o ponto B, quanto que é a diferença de potencial? Ah, ele é 2,46. Beleza, então tá tranquilo. Ah, eu quero saber quanto que é o do VC para o VA e do VC para o VB. Então, se o ponto B e o C eles estão numa mesma equipotencial, a diferença de potencial entre eles é a mesma. Ou seja, ela é nula. Então, tanto que essa já é a resposta da letra C, né? Ó, olha só, o VC é igual ao VB e aí a diferença de potencial é nula. Não tem diferença aqui. Então, imagina o seguinte, eu vou levar do C até o A. O caminho faz diferença? Não faz diferença nenhuma, porque a força é conservativa. Então, e do mesmo jeito que eu posso descer ele aqui do C, levando até o ponto A, se eu descer do C e eu parar aqui na frente, o potencial também vai ser o mesmo. Porque o potencial do A, dentro de uma mesma curva, ele sempre vai ter o mesmo valor. Então, essa que é a lógica. Ah, William, mas por que deu negativo? Agora, ele deu negativo por quê? Porque primeiro eu estava calculando o esforço para deslocar a partícula de A até B. Olha só. Aí ele deu 2,46 positivo. Agora eu estou fazendo meu esforço para levar de C até A. Ou seja, o caminho inverteu. Ah, o caminho inverteu, ele vai mudar o sinal simplesmente por conta disso. Era aquele mesmo caso quando a gente calculava, né, o trabalho da força-peso. Quando você calcula assim, qual que é o trabalho da peso para pegar a caneta e ela descer até aqui na base. Ele é um trabalho e ele vai ser positivo, porque ele está apontando, ele está acelerando, né, daqui para baixo. Ele está gastando energia, ele praticamente não está tendo gasto de energia, porque ele simplesmente está empurrando. Se sou eu que vou combater o trabalho da peso para empurrar ela aqui em cima, eu estou gastando energia. E isso daqui vai ser negativo, então ele está saindo energia de mim. E eu, para segurar a caneta, eu gasto energia? Gasto, porque eu estou segurando a caneta aqui por pouco tempo. Agora, se vocês falarem assim, não, vamos segurar essa caneta aqui durante 2 horas. Eu vou ficar com o meu braço aqui, ele vai começar a pesar. Por quê? Porque a força-peso, ela também vai estar exercendo o trabalho dela para derrubar isso daqui, lá para baixo, na mesma intensidade. Ok? Então, quando eu pegar para resolver exercícios de superfície equipotencial, é nessa linha aqui que a gente vai avaliar. No 4, eu coloquei um de partícula discreta. A carga mostrada nessa figura, ela está fixa no espaço. Ela está paradinha. Encontre o valor da distância x, tal que a energia potencial elétrica do sistema seja nula. Opa, espera aí.
Eu preciso ajustar essa distância do menos 19,2 nanocoulomb, porque ó, aqui eu já tenho uma diferença de potencial. Ó. Aqui tem outra diferença de potencial. E pelo princípio da superposição, a soma de todos os potenciais é o potencial final. Então eu preciso descobrir qual que é o valor dessa minha posição X. Então, ok. Então vamos lá. Ó, montei um outro diagraminha. Tem a minha carga Q1 e a minha distância D, a minha carga Q2 e a minha distância X e a minha carga Q3. Aquilo que a gente estava falando do princípio da superposição. E eu quero chegar num potencial que ele seja nulo. Ou seja, a soma de todas as energias potenciais vai ser zero. Então, ok. 1 sobre 4πε0, que é o K, ele é constante, ele vai para fora. Lá dentro vai ficar quem? Q1, Q2, dividido pela distância entre 1 e 2. Eu tenho Q1, Q3, a distância de R1 até 3. Essa distância aqui, ó. Porque a carga 1, ela também está interferindo na carga 3. E por último, eu tenho Q2, Q3 na direção na distância de R2 até 3, igual a zero. Então, olha só, na hora de montar, esse K que ele está multiplicando, eu posso jogar ele para cá dividindo. 0 dividido por qualquer coisa dá zero. Então, só ficou esse termo aqui, ó, aqui de dentro. Eu tenho Q1, Q2 e a distância de 1 até 2. Eu tenho Q1, Q3, a distância D mais o X. E eu tenho Q2, Q3 dividido só pelo X. E isso tem que dar zero. Com base nisso agora, eu preciso determinar o valor do X. Então agora também ficou um pouco mais fácil, porque como é que eu resolvo isso? Agora virou soma de fração. Então eu tenho que fazer MMC, e aí eu vou conseguir calcular os meus valores. A hora que eu peguei para dar uma ajustada nele aqui, né, para fazer minhas contas, eu cheguei nessa expressão, ó. E ela é uma equação do segundo grau, ó. É uma coisa que depende de x ao quadrado, é uma coisa que depende de x e uma coisa que depende de d. Só que isso daqui, ó, olha só, Q1, Q2 é ax ao quadrado. Isso daqui é b, ax ao quadrado mais bx. Q2 é um número, ó, a carga 2 está aqui, a carga 3 é outro número que está aqui, e a distância d eu também tenho. Ou seja, isso daqui é uma constante só, é c. Então, isso daqui é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É uma equação do segundo grau. Se ela é uma equação do segundo grau, eu vou chegar em dois valores de x. A hora que eu faço, e vou sair por Bhaskara, né? A hora que eu fizer o valor do x1, eu chego em menos 0,07 centímetros. A hora que... Isso daqui é metro, isso daqui tá errado, tá, gente? Isso daqui é metro. Porque a resposta final está em centímetro. Já que aqui está em centímetro, ó. Então, 0,07 metros, 0,20 metros. Como não tem distância negativa, porque a gente está medindo diferença, né? A única resposta que vai ser verdadeira é a 2. Ou seja, qual que é essa distância aqui para que a carga seja nula? 20,5 centímetros. Ou seja, para que a energia potencial seja nula, isso daqui está feito fora do esquadro. Eu vou ter que pegar essa minha carga aqui